Bom dia, estamos dando seguimento aí mais uma live de uma série de vídeos a qual Deus tem colocado, graças a Deus, um comprometimento com a própria palavra dele, né? E trazer uma palavra para o teu coração nesse dia, hoje, quarta-feira, dia 2 de abril. Um novo mês, um novo ciclo se inicia e nós cremos que Deus ele também se inicia com novidade de vida, a qual nós sabemos que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então a gente glorifica esse Deus maravilhoso que nos dá as oportunidades, né? E aí a pergunta fica: o que você tem feito com as oportunidades a qual Deus tem confiado a tua pessoa? A gente sabe que os dias são maus. Ontem eu estava escalado para levar uma palavra lá no culto de homens. Foi uma bênção do Senhor, né? E tudo isso que eu estou fazendo aqui é uma introdução, né? Trocando de ideia nessa live aí, porque eu creio que tem um objetivo. Aqui o objetivo é a palavra do Senhor, né? Eu abri um canal lá no YouTube e também lá eu tô passando por uma maratona, né? Lá precisa passar por etapas lá para mim abrir também, poder fazer as lives lá, tá pregando uma palavra, tá trazendo uma palavra aos nossos corações de despertamento espiritual, para que a gente venha buscar Deus nesses últimos dias, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? Sabemos que os dias são maus e se acelera-se o fim, né? E a gente vai fazendo aquilo que Deus tem confiado no nosso coração, que é levar a palavra de Deus, né? Eu sei que agora nesse exato momento não tem ninguém na live, né? Tem muitas pessoas que desistem do seu propósito. Eu não vejo ninguém na live. A questão é que se você ficar por visualizações ou por likes ou por compartilhamento, tu não vai fazer o propósito assim. O importante é que lá na frente essa live ela vai cair, alguém vai dar crédito não a mim, mas a palavra do Senhor, e isso já dentro dessa ideia já está valendo, né? Deus é que convence o homem da justiça, do juízo e do seu pecado. Então eu vou fazer a introdução aí com a palavra, né, a qual está em Colossenses primeiro. E isso eu peguei uma direção da minha esposa, né? A esposa, eu vou ler uma palavra para ti que está em Colossenses 1, do 9 ao 14, e isso serve de introdução, e eu coloquei isso no meu coração. Então todo início de live, todo início de vídeo, de uma partilha de uma palavra, eu vou iniciar com essa introdução dessa palavra. É isso aí, amados. Vamos se preparar aqui para a palavra. Glórias a Deus. Aleluias. Então vamos fazer uma oração primeiro antes. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, que é o alimento, Senhor, diário em nossos corações. Que essa palavra ela possa alcançar lares, ela possa alcançar famílias, filhos, filhas, em o nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, entre em corações, aquieta corações,
entra com a tua excelência, Senhor Jesus. Ah, Deus todo Pai poderoso, Pai. Sabemos, Pai, que as maiores lições o Senhor nos deixou através da tua Bíblia Sagrada, Senhor. Ah, Jesus, sabemos, Pai, que o Senhor é o centro, Senhor, de todas as coisas. Jesus é o centro de toda a liderança completa. Ah, Papai, seja o centro, Senhor, na vida dos meus irmãos, ó Pai querido, que vão estar assistindo essa live, Senhor. E, Senhor, alcança os corações, ó Pai, em nome de Jesus. Dá entusiasmo nesse dia, alegria, Senhor, força de vontade, ânimo redobrado, Senhor, para vencer as adversidades, Senhor, para vencer as batalhas, Senhor. Ah, Senhor, chega, Senhor, a homens, a mulheres, Senhor, com a tua presença, Senhor. Convence o homem dos juízos, da justiça e do seu pecado, pois sabemos que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e no Senhor não há sombra de variações. O Senhor é contínuo, o Senhor é permanente, o Senhor é eterno, o Senhor é fiel. A ti eu entrego, Senhor, essa live e creio, Senhor, que vai dar crescimento. Eu creio que pessoas que entrarão nessa live, Senhor, elas terão resposta dos céus, elas serão alcançadas pelo teu fortalecimento, Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, e quem me fortalece é Jesus, o dono desse evangelho, o precursor desse evangelho que deixou para nós, Pai. Em nome de Jesus, seja em cada família, Senhor, em cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, quero ser sucinto nessa live e dizer para vocês assim, que essa introdução ela é maravilhosa, e você que está assistindo aí, quiser toda vez que, ou você que é usado por Deus, prega a palavra, manuseia bem a palavra, usa ela como introdução aí, porque é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa, quanto mais tu te alimenta, mais tu quer ela. Senhor, muito obrigado, Pai. Então vamos à leitura, essa introdução que está em 1 Colossenses, do versos 9 ao 14. Então diz assim, por esta razão, diz assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que viverdes de modo digno do Senhor para o seu interior, agradando, frutificando em todas boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe, heranças do santo na luz, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Aleluia, Jesus. Aleluia. Essa introdução ela é maravilhosa. Ela nos faz nos inclinarmos para o amor de Jesus, o amor que nos amou, o amor que nos libertou, o amor que nos salvou, o amor que se entregou e verteu o seu sangue na cruz, o amor que nos libertou dos impérios das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual se chama Jesus
Cristo, a qual nós devemos andar em quê? Em redenção, rendido, porque Ele nos amou e Ele que remiu os nossos pecados. Nós por nós mesmos estávamos entregues à morte, às concupiscências do engano, nós estávamos entregues às nossas próprias misérias, mas fiel é Deus, fiel é Jesus, aleluia. Então Deus também brotou uma palavra, essa é apenas a introdução, mas o que Deus colocou no meu coração hoje foi o Salmos 1. Salmos 1. Salmos 1. Então nós estamos indo lá para o Salmos 1. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui, ó. Chegamos. Salmos 1. Aleluia, Deus. Então, Salmos 1, ele vai dizer para mim e para ti a segunda da seguinte maneira. Eu cheguei brincando com a minha esposa e disse assim: quem são os bem-aventurados? Ela me deu um leque de palavra ali. Ela não deixa de estar certa, entendeu? Porque ela falou dentro da bem-aventurado, né? Então tem inúmeras passagens aí que fala bem-aventurado. Então tu és um bem-aventurado, você que crê na palavra do Senhor, tu és um bem-aventurado. Você que obedece, tu és bem-aventurado. Olha só o que diz então: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então eu fico por aqui só no verso 1 e no verso 2. Esse salmo ele é tão lindo. Vamos ali para o 13, ele vai dizer, ó, ele é como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas nunca murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso é uma pessoa bem-aventurada, né? Eu falava ontem com os irmãos, para a glória de Deus, tive o privilégio lá de estar pregando ontem no culto dos homens e ter uma partilha da palavra do Senhor. Falei sobre bonança, o estado de bonança. A palavra bonança é um gozo, é uma alegria maravilhosa da parte de Deus, que é imensurável a gente colocar status. Qualquer coisa é um gozo divino, é um gozo dos céus, é uma alegria que incomparável, que faz você prosseguir na caminhada da fé, faz você ter uma liderança, faz você ter um compromisso, se comprometer com a palavra dele, faz ter a fé consolidada cada vez mais nele. E essa bonança, ela nos tira de um estado de terror, nos tira do estado de pavor, de medo, e nos dá uma bonança, um estado de conforto, um estado de alegria, um estado de paz, um estado de a pessoa simplesmente ter aquele sentimento: eu sou ungido, eu sou ungida, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho esperança. Isso a bonança ela faz, por quê? Porque Deus, ele acalma a tempestade. E hoje não é diferente. Ontem eu compartilhei isso com meus irmãos. Ontem eu compartilhei sobre nós fazer depósito nos céus. E hoje eu acordo, vou levar o meu filho na escola e Deus fala sobre o Salmo 1. Quem são os bem-aventurados? A pergunta é: quem são os bem-aventurados? E ontem eu também li João 14,
E ali fala, vamos lá na palavra só para mim não me perder aqui, João 14, está dizendo: não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim, né? Aqui está falando sobre Deus ir preparar uma morada, né? Ele está indo preparar uma morada, né? Ele vai vir buscar. E naquele dia vos conhecereis, que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então eu cheguei nisso que Deus está falando. Então quem são os bem-aventurados, né? São aqueles que obedecem e os guardam os mandamentos de Deus. É um conselho, esse salmo ele tem dado uma direção para que a gente não venha pegar conselho de qualquer pessoa, mas que a gente venha estar dentro do sumo conselho, que é o nosso sacerdote Jesus Cristo. E aí a pergunta você ama realmente a Deus? Você quer subir aos céus? E os que vão subir aos céus são aqueles que amam ao Senhor e guardam os mandamentos do Senhor. Olha o que diz, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é os que me amam. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Então Deus ele tem essa palavra, ela é junto com uma promessa. Se tu guarda os mandamentos de Jesus, Deus ele vai te amar, Jesus ele vai te amar. Obras maiores ele fará na tua vida e manifestará em ti. Essa palavra manifestar não foi eu que falei, não fui eu que prometi, é Ele que vai manifestar em ti. Mas qual o estado que eu tenho que andar? Em estado de obediência. Quem são os que me amam? Aqueles que obedecem e guardam os meus mandamentos. Aí ela é tremenda a palavra do Senhor, porque se a gente for logo ali para Provérbios, aí Provérbios está o quê? Provérbios 28:13. O que encobre suas transgressões jamais prosperará. Aqui essa palavra prosperará, eu posso ligar ela com uma bonança que eu estou falando aqui, sobre gozo, sobre felicidade, sobre alegria, sobre tudo aquilo que Deus ele quer nos abençoar. Deus está pronto para nos abençoar, mas a pergunta, tu quer abrir o coração e receber essas maravilhas que o mundo não pode te dar, que o dinheiro não pode comprar? São esses atributos que é inegociáveis, a qual Deus está pronto a abençoar qualquer um que abra o seu coração, como está escrito lá em Apocalipse 3:20. Eu estou à porta e bato, e quem abrir a porta dos vossos corações, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus está dizendo aquele que abrir a porta, né? Deus ele não chega arrombando, ele não chega violentando, ele chega como um cavaleiro educado, né? Pedindo licença. E detalhe, ele está dizendo assim, eu quero me manifestar em ti, eu quero fazer obras maiores ainda que eu fiz, mas me manifestando em ti. Então, quem são aqueles que guardam os meus mandamentos? Vai para o amor. Aí eu posso dizer, aqueles que guardam os mandamentos de Jesus são aqueles que amam a Jesus Cristo. E Provérbios 28:13 diz que os que encobrem suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa alcançará misericórdia. Aqui tem uma condição, para mim alcançar misericórdia, eu tenho que deixar as velhas práticas do pecado, eu tenho que deixar as velhas transgressões
e alcançar a misericórdia e ter uma paz de espírito. Aí a gente volta de novo para o Salmo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quer ver a bonança mais uma vez do Senhor manifestada na sua própria palavra? Aí no verso 3 diz assim, ó: você ou eu, ele é como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Então aqui é uma bonança, aqui é uma bem-aventurança, aqui bem-aventurado é um status de tu ser bem abençoado em todas as áreas da tua vida, sentimental, material, espiritual, tu ser abençoado pela parte de Deus, porque tu obedece. E quem são os que me amam? Os que guardam e as praticam. Deuteronômio 28 vai dizer que já não encobre mais o pecado. Tu não encobre mais, e se tu errou, tu vai mais rápido aos pés da cruz, pedir perdão, né? Deixar as velhas práticas, ou aquilo que tu tá errando, você vai se consertar com Jesus, né? E vai tomar posse dessa bem-aventurança de não andar segundo os conselhos dos ímpios. Segundo os conselhos dos ímpios é uma pessoa que está mais torta que tu, e tu vai parar para ouvir conselho de uma pessoa que não tem base para te dar um conselho. Ela anda em sentido contramão de Deus, e você vai parar para ouvir uma pessoa. Deus, ele não gosta, ele não se agrada quando tu deixa de orar e de ouvir um ímpio. O ímpio é uma pessoa que não pratica os mandamentos do Senhor, não pratica a lei do Senhor, não medita nem de dia nem de noite. O ímpio tem por Senhor dele o braço dele, o ventre dele, ele torna Deus dele, ele sacia a vontade dele, o prazer dele. O ímpio está por conta própria, não tem Deus e não tem fé no coração. Fala de Deus da boca para fora, mas não pratica o mandamento do Senhor. Não se reconcilia com Deus, não pede perdão para Deus. Então tem todos esses atributos, né? Então Deus, ele está nos aconselhando para que a gente venha se aconselhar com a palavra, com Jesus Cristo, né? Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. E não só isso, não parar, não se deter nos caminhos dele. Então olha para a tua vida e olha aonde tu tá, qual o movimento, com quem que tu está sentado, da onde está vindo o teu conselho. Então teu conselho, ele vem ter que vir da parte do Senhor, né? Para que aqui, como João diz, né? Jesus, ele conforta os discípulos, né? Na passagem de João 14, verso 1, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebeis para mim mesmo. Amém? Então Jesus, ele já preparou essa morada lá no céu para mim e para você, e diante disso existe uma condição a qual Deus está nos dando aqui, que nós devemos obedecê-lo. Obedecer é melhor do que sacrificar, a palavra diz, né? É melhor do que sacrificar. Deus, ele é o supremo líder e nele não há sombra de variação. Deus, ele é maravilhoso. Deus, em todos os instantes, ele tem nos abençoado, nos ensinado. Ele é o nosso conselheiro, Jesus. Então por isso que ele diz, quem são os que amam Jesus? Essa é a pergunta. Você ama Jesus?
Quem são os que amam a Jesus? Olha a pergunta que está no João 14, 20, para a gente encerrar. Então diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Então Jesus, ele vai se manifestar a quem obedece, a quem está nos conselhos do Senhor, não se detém no caminho dos ímpios, nem na roda dos escarnecedores, ou seja, não está num bochicho, não está numa fofoca, está ali se alicerçando em grupos de oração, de intercessão, obedecendo ao Senhor, praticando as suas leis, porque Jesus já deixou claro em João, deixou bem claro no João 14, está dizendo: não se turbe os vossos corações, eu vou para o meu Pai. Ele falou, não é eu que me comprometo com isso. Por isso Jesus, ele fala, eu vou para o meu Pai, construirei morada e voltarei para vocês. E se voltar para vocês, é o arrebatamento que está perto de acontecer. Então eu tenho que estar alinhado com Jesus Cristo, pedindo perdão diariamente, chegar no final do meu dia, ter essa reflexão de pedir perdão, porque Provérbios 28, 13 fala bem claro, aquele que encobre as suas transgressões não vai ter paz. Sabe aquela coisa que todo mundo fala, que uma pessoa quando erra, quando mata, quando faz algo de errado, ela não consegue ter paz, ela não consegue dormir tranquila no travesseiro, o sono fica pesado, o diabo rouba a paz. E o que o inimigo quer fazer isso, ele não quer permitir que você durma em paz. Ele quer você com suas ações com muita turbulência, com muito pavor. Aí que ele age com medo, ele quer que você tenha medo, quer que você habite no mar das incertezas. Mas Jesus está trazendo uma palavra, porque ele é a certeza de tudo. Jesus, ele é a convicção, a verdade e a clareza de todas as coisas. Ele está pronto para te perdoar, para te abraçar e construir uma nova atmosfera na tua vida, no teu campo da tua mente, em nome de Jesus. Segundo como? Segundo eu confessar as minhas transgressões. Eu vou alcançar o quê? Eu vou deixar as velhas práticas e me valido da prosperidade e tomo posse da misericórdia do Senhor. E não vou andar com meu coração turbulento. Ontem eu falei para os meus irmãos, estar com Jesus não significa que tu não vai ter tempestade. Então obtenha reservas, busque enquanto você pode achar. Era isso da parte do Senhor, que eu creio que essa live ela vai chegar ao teu coração. Jesus, ele foi preparar sim morada e já preparou moradas, e bem-aventurados são aqueles que obedecem e os guardam os mandamentos do Pai. Tenha uma excelente quarta-feira. Você que ficou comigo até o final dessa live, que Deus abençoe teu dia com as bem-aventuranças do Senhor, com gozo, com a bênção sacudida e recalcada sobre a tua casa, sobre a tua família. E obedece ao Senhor. Obedece, porque lá em João 14, no versos 21, há uma pergunta: quem são os que me amam? Os que me amam são aqueles que obedecem e praticam as minhas leis. Então, Deus abençoe a tua vida, uma excelente semana, e saiba que a vinda de Jesus está próxima, está muito próxima, e que devemos estar em estado de vigilância, buscando mais de Jesus, buscando mais dessa contenção da Bíblia, da palavra sagrada. Que Deus seja convosco, em nome de Jesus.